O Religare de hoje conversa com o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. Nós estamos falando sobre a última obra publicada pelo Rodrigo, que é Maria, que tem um subtítulo longo, não é, Rodrigo? A biografia da mulher que gerou o homem mais importante da história, viveu o inferno, dividiu os cristãos, conquistou o meio mundo e é chamada Mãe de Deus. Ainda bem que você falou todo, porque era capaz de eu esquecer um pedaço. Eu mesmo que escrevi, mas é tão longo, né? Eu nem tentei decorar, eu preferi ler mesmo. Esse subtítulo tão longo parece também trabalho acadêmico que os nossos alunos fazem aqui no programa de pós-graduação, né? O que você quis garantir com esse subtítulo extenso? Eu acho que eu quis dar a importância que Maria tem. Eu não queria simplificar a história dela, então eu achava que ela merecia um subtítulo com todas as letras, já que lá atrás se falava de Maria com virgem, às vezes até com letra minúscula, até que o nome dela fosse crescendo. Eu acho que hoje a gente precisa tratar de Maria como um grande personagem. Um grande personagem tem um enorme subtítulo. Bom que a editora não colocou nenhum empecilho, né? Olha, a gente teve uma discussão por 4 linhas, não é muito não, vamos fazer com 3. Eu falei, mas é importante, eles concordaram e acabou ficando. Você começa falando de Maria, daquela cena do Calvário, né? Ali começa a importância, a visibilidade que tem Maria? Eu acho que, apesar de não ser o primeiro momento importante da vida dela, ali Maria ficou marcada para a história da humanidade. Aquele momento, ela deixou de ser só um coadjuvante, ela foi também um personagem principal na história de Jesus Cristo e mudou a maneira como o ser humano vê a mãe, mudou a maneira como o ser humano vê a mulher. Então eu achei que era muito importante começar com o momento mais marcante da vida de Maria, que é o momento que ela também está associada ao filho, porque ela também não seria Maria, com todas as letras maiúsculas, se não fosse a mãe de Jesus Cristo. Então eu comecei o livro pelo momento que eu achava mais importante, para então voltar e contar a história dela. Agora, é claro que antes disso, nos próprios evangelhos, existe no Evangelho de João a referência ao casamento em Caná, as bodas de Caná, que é aí sim o momento maior gerador de devoção, porque é quando a gente passa a entender Maria como intercessora e por isso as pessoas vão pedir... Aquela Maria preocupada, né? Uma festa de casamento, o vinho acaba... É a Maria que pede ao filho que interceda, que ela tem compaixão pelos outros, ela quer resolver o problema das outras pessoas, ela tem empatia, simpática, talvez a palavra. É a Maria, mãe de todos, né? Ela que aparece no casamento. Sim, você fala também da Maria presente nos primeiros passos da comunidade cristã. Você identifica uma presença forte de Maria nesse momento da comunidade cristã? Olha, como tudo dessa época, as referências são muito vagas. Eu entendo que a devoção fez essa interpretação ser talvez um pouco maior do que ela é quando a gente vai buscar as fontes de fato históricas. Maria estava presente, isso não há dúvida, né? O Atos dos Apóstolos começa com uma cena em que Maria está presente. Então não há dúvida de que ela continuou entre os apóstolos depois da morte de Jesus e que talvez, e muito provavelmente, ela poderia ser considerada uma discípula de Jesus, fazendo parte da comunidade que não era cristã ainda, né? Era uma comunidade judaica. Sim. Que seguia a linha de Cristo, do que mais tarde se chamaria cristianismo. Agora, também surgiram muitas, diria, conclusões que não são comprováveis sobre Maria por causa dessa participação dela depois da morte de Cristo. Por exemplo, a suposição de que ela foi a Éfeso, de que ela teria acompanhado o apóstolo João a Éfeso, na atual Turquia, antes Ásia Menor. Sim. Como comprovar isso? A única comprovação que se tem não é uma comprovação, é a visão de uma freira alemã, Anna Catherine Emmerich, que aconteceu nos anos 1800. Então, ainda que possa ter sido verdade, é uma conclusão devocional, que eu tento também no livro deixar claro que não se pode concluir isso, também não se pode negar. Ela pode ter ficado em Jerusalém, como a igreja acreditou por muito tempo. Também um tema que gera bastante polêmica é se Maria morreu como qualquer mortal, se ela dormiu, como é que a comunidade recebeu isso. Você apresenta as várias leituras
e os prováveis túmulos de Maria, né, aqui e ali. Eu acho importante, assim, eu não me aventurei a concluir nada, nem a desafiar nenhuma visão. Eu apresento as visões. Sobre o túmulo de Maria, tem uma questão importante que eu descobri na pesquisa, que eu acho que vale a pena ser destacada, que eu não encontro em outros lugares. Quando se discute onde ela morreu, onde ela teria sido enterrada, porque há um túmulo, lá no século V, portanto, não muito longe, quando o mundo começou a ser cristão, quando depois que Constantino fez Roma aceitar o cristianismo, houve uma imperatriz chamada Hélia Pulquéria, que pediu ao patriarca, ao arcebispo de Jerusalém, Juvenal, para levar os restos mortais de Maria para Constantinopla, a capital do império, porque ela queria construir mais uma igreja em homenagem a Maria. Então o patriarca disse, olha, não temos os restos mortais de Maria. 3 dias depois, isso é a tradição que nos conta aqui em Jerusalém, isso nós estamos falando de muito tempo atrás, ou seja, muito próximo dos fatos. 3 dias depois, foram abrir o túmulo e realmente não se encontrou nada. A gente tem vestes de Maria, provavelmente a última roupa que ela usou, sim, estava dentro do túmulo, mas o corpo de Maria não. Isso abre aí um leque para discussão enorme. Houve realmente a ascensão, o corpo de Maria foi roubado. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Tem teólogos cristãos que levantaram essa hipótese no começo do cristianismo. Maria foi assunta ao céu, né? Então, eu deixo aberto também isso. Mas é interessante perceber que lá atrás se acreditava com muita força que era em Jerusalém que ela tinha morrido e sido enterrada. Sim. Ao longo da história, Maria também foi um personagem que causou bastante polêmica e, em algum caso, até divisão entre cristãos. O caso da Reforma colocou Maria numa situação complicada, não? Pois é, eu acho que, coitada, ela não tem nada a ver com isso, né? Por representar tão fortemente o Vaticano, pela Igreja Católica ter se associado tão fortemente a Maria, os protestantes viram em Maria um alvo fácil para atacar a Igreja Católica. É uma pena, porque estudando, a gente vê que o próprio Lutero não atacava Maria. Ele simplesmente não concordava com a maneira como os católicos, segundo ele, de maneira exagerada, tinham uma devoção por Maria. Ele apenas questionou a intensidade da devoção e a forma dela, mas jamais a devoção a Maria. Ele jamais questionou Maria. Pelo contrário, era um grande devoto de Maria. Os calvinistas viam no culto a Maria assim, traços de superstição, e nisso eles eram mais combativos, não? É curioso porque o cristianismo começa acusando o paganismo de superstição, né? E depois, mais tarde, vem a ser acusado disso. Você fala disso, né? Cristãos acusam cristãos de superstição. Pois é, aí vai. Eu acho que eu também tento contextualizar isso no livro. Existe política, existem problemas políticos. O Vaticano vivia um momento muito difícil com as indulgências. O Vaticano pegou pesado demais, começou a interferir no governo da Inglaterra, botou um rei de joelhos diante do enviado do Vaticano para pedir, por favor, não me cobrem mais esses impostos, esse dinheiro que vocês nos cobram. O Vaticano certamente passou por momentos difíceis naquela época, então a questão se tornou muito política e Maria sofreu a consequência de um problema político. A minha questão é, por que esse problema persiste? Porque não é preciso que cristão nenhum ataque Maria para se afirmar cristão. Essa é a minha visão. Eu acho que pode haver convivência, não há problema se você ou ele cultua, tem uma devoção por Maria de certa forma e eu tenho de outra. Qual é o problema? Eu acho que isso ficou no passado, deveria ser visto como um problema do passado, que já não existe mais, pelo menos não deveria existir, né? Como é que Maria chega aos altares aqui na América? Você sinaliza, né, para essa ação, né, dos povos que colonizaram a América de trazer consigo essa devoção mariana. Eu acho que também há, de novo, algumas questões envolvidas. Existe a questão política, né? Existe um problema, a reforma protestante criou um problema para o Vaticano na Europa, houve uma perda de fiéis e viu-se uma oportunidade de reconquistar fiéis com o descobrimento da América. Mas, certamente, os portugueses, os espanhóis eram muito devotos e traziam nos navios imagens de santos. Pedro Álvares Cabral já trazia uma imagem de uma Nossa Senhora na nau Capitânia, quando veio ao Brasil. Então, eles vieram trazendo essa devoção e vieram trazendo junto os padres para implantar, né, o catolicismo aqui.
E logo em seguida, no ano 1531, surge no México a primeira grande aparição da Era Moderna, que é a de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma história lindíssima. Acredite você da maneira que você acreditar, a história é linda. A história do índio Juan Diego, quando ele sobe a montanha, o Monte Tepeyac, e tem uma conversa com Nossa Senhora, é muito bonita. Depois disso surge um manto, que é a prova que a igreja finalmente aceita de que houve uma aparição de Maria, e aí começa a haver uma devoção muito grande dentro do nosso continente americano. Sim. E no Brasil, a grande celebração a Maria se dá com a Aparecida também, fruto do seu outro trabalho, né? Seu primeiro trabalho sobre Maria. Pois é engraçado. Você fala, até me toca. É engraçado como essas coisas vão entrando na gente. Hoje eu me emociono muito com a Aparecida e com toda essa história, porque já tem 4 anos que eu estudo muito sobre a Aparecida, muito sobre Maria também. E é interessante ver como surgiu em São Paulo uma imagem quebrada que deveria ter sido jogada fora, porque teoricamente era sinal de mau agouro, ou seja, se você guardar na sua casa você vai ter má sorte. E como aquilo se tornou um símbolo brasileiro, né? E acho que isso é interessante também, a abordagem não religiosa dos 2 livros. Sim. Passa muito por isso, por entender um fenômeno cultural também, um fenômeno histórico. Eu digo que a Aparecida faz parte da nossa história. Também, de novo, mesmo não sendo católico, mesmo não sendo religioso ou ateu, a Aparecida é parte da história do Brasil. Como ignorar esse símbolo que é uma padroeira do Brasil, que existe antes do futebol, antes do samba, antes do carnaval, antes da palavra brasileiro, já era brasileira. Então eu acho muito bacana colocar a Aparecida em seu lugar na história do Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você, Flávio. Prazer. Este é o livro Maria, publicado pelo jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. Sobre ele nós conversamos no Religare de hoje. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.